que o divórcio é algo que é impossível e inaceitável por Deus. Olá, meus amigos, a todos que nos acompanham, nós estamos mais uma vez para responder algo que a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela tem a respaldo para nos responder. Escreva nos comentários quais são as suas dúvidas sobre os assuntos bíblicos. Qualquer dúvida que você tiver, se inscreve para receber os próximos vídeos temáticos. O que a Bíblia fala sobre esse tema tão complexo? Essa dúvida, na verdade, pareia muito mais na mente daqueles que fazem parte de uma organização religiosa evangélica. Porque a maioria dos líderes, eles ensinam que o divórcio é algo que é impossível e inaceitável por Deus. Que Deus ele não perdoa o divórcio, um Deus que me ensina e que me manda perdoar, ele não perdoa se eu me divorciar. Essa é a ideia, mais ou menos, de um religioso, quando diz que Deus não perdoa o divórcio. E eles usam muito textos fora de contexto, sem fazer uma real interpretação. E eu digo para você, irmãos, a maioria dos problemas de divórcio, a maioria dos problemas de agressão física, verbal e que fere a moral de uma pessoa, parte por uma má interpretação da Bíblia. Eu digo para vocês, ninguém é obrigado a estar e conviver com alguém quando não há amor. O que é que a Bíblia fala sobre o casamento e o que é que a Bíblia fala sobre o divórcio? Encontramos nos textos bíblicos inúmeras fases do casamento na civilização humana. Mas a nossa intenção será analisar, primeiro, o mesmo casamento no período de Jesus Cristo. O que é que Cristo, aquele que eu e você creio eu, o que é que Cristo, Filho de Deus, que nos ensinou o que nós devemos fazer? O que é que Cristo falou? O que é que Cristo pensou? Como Cristo tratou o ato do divórcio, tá? E o ato do casar novamente. Queria que vocês entendessem primeiro que Antigo Testamento e Novo Testamento são tempos diferentes, em culturas diferentes, tá? Primeira coisa. Sendo que no Antigo Testamento nós encontramos culturas, falas, ordenanças distintas, provando assim que existe um choque de informação onde muitas pessoas podem tentar fazer uma exegese, aplicando a exegese do Novo Testamento no Antigo Testamento, generalizando e aglomerando tudo e dando um bolo que a gente vê por aí, pessoas sofrendo, mulheres sendo espancadas por maridos cristãos, mas que não se divorciam porque o pastor disse que não pode se divorciar, mulheres que não têm mais a vida sexual, a vida amorosa, o carinho do marido, mas que permanecem naquela humilhação, naquele sofrimento, naquele mundo inferno por causa da religião. Eu queria usar um texto base com vocês, tá? O texto base se encontra no Evangelho escrito por São Mateus, no capítulo 5, no verso 31 e verso 32. O que é que a Bíblia nos diz? Porém foi dito, aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia a sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Mas qual o plano de fundo histórico e cultural do texto em que a gente acabou de ler? O que é que Jesus ele quis dizer nesse texto? Olha, uma visão muito grossa e ignorante, se nós não fizéssemos a interpretação. Jesus está me dizendo que o homem que quiser deixar sua mulher por qualquer coisa, não pode. Mas quando for traído pela mulher, pela infidelidade, tá? Ele dê-lhe a ela a carta de divórcio, porque se não for por isso unicamente, o homem que deixa sua mulher faz dela adúltera e também faz com que aquele que a receba como mulher adúltero. Eu vou melhorar e vou simplificar a história. O irmão João é casado com Maria e agora João ele não ama mais Maria e por isso ele dá carta de divórcio a ela. Ele não ama ela, ele não respeita ela, ele decide deixar ela livre. Agora a irmã Maria ela tem que viver eternamente solteira
tá? E aquela pessoa que a irmã Maria conheça, que a ame, que a respeite, que dê a ela o amor que o João não dava mais, segundo a interpretação, à luz da ideia humana e dos líderes religiosos hoje, essa pessoa, por amar, está errado, por cuidar, está errado, por dar aquilo que o primeiro marido não deu, está errado. Surge uma ideia aí, um pensamento, que é melhor a irmã Maria apanhar e sofrer do cara e conviver com o cara, tá me entendendo? Do que a irmã Maria deixar esse rapaz e procurar a felicidade dela. Não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo, ele veio para nos libertar. Foi para a liberdade que ele nos chamou. Mas eu não quero dar a minha opinião, porque a minha opinião não vale de nada. Eu quero dizer para vocês o que é que a Bíblia ela fala, tá bom? Nós vamos entender agora o que é casamento, divórcio nas narrativas da Antiga Aliança. Encontramos narrativa da Antiga Aliança de inúmeras formas culturais para o assunto, sabendo que em 2 períodos distintos foram divididas, antes e depois do exílio babilônico. Isso aqui eu não preciso citar nada agora. Como podemos ver no livro de Deuteronômio, onde o casamento era algo arranjado pelos pais ou até mesmo por força de um erro cometido pelo outro. No capítulo 24 do livro de Gênesis, encontramos a história de um casamento arranjado pelos pais, onde Abraão manda que o seu servo providencie uma esposa para o seu filho Isaque. Vocês conhecem a história. Abraão chama o seu servo e fala assim, olha, vai em certo lugar e escolhe uma mulher dentre as mulheres para ser mulher do meu filho. Ele chega lá e agora encontra a Rebeca, e quando ele encontra a Rebeca, ele diz, olha, meu senhor mandou te chamar, meu senhor quer casar com você. Simplificando a história, tá? Ela vai até o seu tio, que ela não tinha pai, a responsabilidade dela estava sobre o tio. Agora o tio a abençoa e a libera, ela vai. Quando chega na casa do sogro, Abraão, que não era sogro ainda, ela se apresenta ao sogro e vai para a tenda de Isaque. E na tenda de Isaque, Isaque a conhece, transa com ela, deita com ela, tem relações sexuais. Para Deus, o casamento está relacionado ao contato físico íntimo de um homem e de uma mulher que se amam. Não tem nada a ver com ideologias criadas pelo homem, tá? Isso, casamento arranjado. Mas e se eu disser a você que na própria Bíblia nós encontramos história de casamentos em que a mulher teve que ser obrigada a casar com o homem que a estuprou? Nos mesmos livros, no capítulo 22, verso 28 do livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar uma menina, uma jovem que teve que casar com um homem porque foi estuprada por ele. Se uma mulher for apanhada por um homem e gritar, e alguém for ajudar ela, o homem deve ser apedrejado porque cometeu pecado contra ela. Se uma mulher for tentada por um homem, tentada a ser molestada por um homem, e ela gritar e ninguém ir a socorrer, ambos deverão morrer depois disso. Entenda isso aqui. Agora, se ela gritar e ninguém ouvir e não houver a possibilidade de ajuda, tá? E depois dela ser molestada, ela contar, o homem que a molestou vai ter que pagar o dote ao pai dela e casar com ela. Agora eu pergunto para você, imagina a mente de uma menina que foi estuprada e ter que conviver com um estuprador pro resto da vida. É complicado, né? Cultura, não tem nada a ver com Jesus. Cultura. No Antigo Testamento, a mulher, ela tinha uma imagem bastante serena. A mulher que tinha muitos filhos, ela era reconhecida pela sociedade. No Antigo Testamento, nós encontramos que existia uma ordem de Deus para que o povo dizimasse, capítulo 14 do livro de Deuteronômio, para que o povo dizimasse na casa do Senhor, e os dízimos era para alimentar órfãos, estrangeiros, levitas e viúvas. Quando o homem deixasse a mulher, quando o homem lançasse a mulher fora, quando o homem morresse, essa mulher era acolhida pelo templo, pela congregação e recebia alimentos, coisa que não acontece hoje. Ou você pode me dizer que algum pastor que você conhece, ele pega do dízimo que ele recebe na igreja dele e alimenta órfãos e viúvas.
Se tiver, eu bato palmas para ele, eu quero que você marque, põe o nome da congregação nos comentários, que eu preciso conhecer ele para parabenizá-lo, tá bom? Porém, no Novo Testamento, a cultura era diferente. Começou agora a surgir uma situação tão complicada que Jesus agora, ele está olhando para a situação do momento. Moisés diz assim, olha, o homem dê carta de divórcio à mulher por causa da dureza do coração do homem. Moisés só deu permissão de dar carta de divórcio pela dureza do coração do homem, porque casamento para Deus deveria ser eterno, mas a dureza, o pecado do homem. Então Moisés fala assim, olha, para que o homem não mate a mulher, dê carta de divórcio a ela. Para que você não conviva com alguém que você não sente sentimento de amor, de carinho, de respeito. E automaticamente, quando não há amor, carinho e respeito, vai haver humilhação, agressão de todas as partes. Então libere a mulher, libere ela. E a congregação, o templo, vai abraçar e vai cuidar dela. Porém, na época de Jesus, não. Na época de Jesus, o pontífice, o sumo sacerdócio estava corrompido e as mulheres, quando eram despojadas, lançadas fora pelos seus maridos, ela não tinha o apoio da religião judaica e agora elas tinham que ou pedir esmola ou se prostituir para ganhar a vida ou deitar e conviver com outro homem com medo dos princípios das condenações da religião. No tempo de Jesus a história era diferente. Quando nos deparamos com o mesmo assunto agora, na cultura vivida por Jesus, encontramos divergências entre aquilo que foi ensinado por Moisés e as palavras de Jesus. Por isso que Jesus, embora vindo ao mundo com um único propósito, tinha por obrigação de respeitar as leis e as culturas religiosas. Isso ocorre no momento em que Jesus é interpelado sobre a ordenança dada por Moisés a uma mulher que foi pega no ato de adultério. Jesus agora, ele está dizendo, olha, Moisés não liberou a carta de divórcio porque era natural, Moisés gostava, Moisés queria ter várias mulheres, não. Jesus fala assim, Moisés liberou a carta de divórcio para que vocês não matassem as mulheres, para que vocês não humilhassem mais as mulheres. Então foi por isso que foi criado o dízimo, as ofertas para alimentar essas mulheres que vocês homens não foram capazes de amar, respeitar e cuidar delas. Mas e por que agora Jesus chega nesse texto que a gente leu como texto básico no nosso começo e diz, olha, não, Moisés disse, dê carta de mulher, mas eu na verdade vos digo que aquele que repudia a sua mulher, a não ser por prostituição, por traição, faz dela pecadora e faz daquele que deita com ela pecadora. Por que Jesus falou isso? Não é que Jesus estava dizendo que uma mulher que se separou, ela não tem o direito de viver, irmãos. Não é que uma mulher que se separou, ela não tem o direito de amar alguém, de conhecer outra pessoa, não. Jesus só estava trazendo aquele ensinamento para impedir que os homens deixassem as suas mulheres. Para impedir que os homens largassem suas mulheres nas ruas como prostitutas, como um boneco, um objeto. O papel ocupado pela mulher nos tempos de Jesus era algo totalmente humilhante. Nós vamos ver a mulher samaritana. Nós vamos ver que papel a mulher... Para você ter uma ideia, a mulher era tão insignificante na época de Jesus que até hoje os judeus não creem que Jesus ressuscitou, além do contexto histórico e religioso, porque o testemunho veio da boca de uma mulher, Maria. Quando Maria vai até o sepulcro domingo pela manhã e Maria percebe e tem a certeza que Jesus ressuscitou, eles não aceitam porque o testemunho de uma mulher não valia absolutamente nada. Para a gente concluir esse pensamento e eu deixar claro para vocês, a expressão que Jesus diz assim, olha, Moisés disse isso, porém, entretanto eu vos digo. Que expressão que nos chama a atenção, né? Por que Jesus deixou claro que era contra o divórcio? Porque no tempo dele, as mulheres não eram mais acolhidas pelo sinédrio e toda mulher que era deixada, toda mulher que era viúva, ela era humilhada, ela era pisada, ela era lançada no lugar de escárnio, porque a religião deixou de fazer o papel dela. Jesus estava se preocupando com as mulheres. Quando Jesus fala que o homem não pode dar carta de divórcio à mulher, Jesus estava se preocupando com as mulheres. E ele não diz assim, eu continuo com a mulher, bato nela, humilho ela, mas não dei carta, não. Ele fala assim, ensine a tua mulher, assim como eu amei a igreja.
Ame a sua esposa assim como eu amei a igreja. Eu não preciso nem dizer qual é o amor de Cristo pela igreja. Igreja como organismo, não é igreja como organização. Nos próximos vídeos você vai entender a diferença de igreja como organismo, igreja como organização, ser igreja ou ir à igreja, tá? Como podemos observar o divórcio nos dias de hoje? Danilo está dizendo que é para todo mundo agora sair se divorciando, a mulher casou, o homem humilhou de divorciar. Não estou dizendo isso, estou dizendo que o divórcio deve ser a última atitude para alguém. Você tem que esgotar todas as possibilidades de reconciliação. Você tem que evitar brigas, rixas. Tem um ditado brasileiro que diz que 2 bicudos não se beijam, não é? Tem que ceder em alguns casos, se passar como errado, para tentar moldar o outro. Vocês estão me entendendo? Ninguém casa com ninguém perfeito, nós vamos casar, são 2 paralelos, 2 mundos em paralelo. Cada cabeça um mundo, agora cabe a mim e a você a tentar se encaixar. O amor permite isso. O amor permite você se pôr no lugar do outro. Muitos líderes e professores das Sagradas Escrituras, ao interpretar os textos bíblicos, aplicam sobre eles os seus achismos e alegam e legislam os textos em causa própria. Legisla em causa própria. O pastor, ele disciplina um membro casado. O cara é casado, ele comete adultério, deita com outra mulher, transa com outra mulher. Quando a igreja descobre, a igreja disciplina o cara. Mas foi isso que Jesus ensinou? Jesus, pelo contrário, falou assim: se um homem olhar para uma mulher e a desejar no coração, já adulterou. Aí eu pergunto, os pastores, o pastor que disciplina um membro que foi condenado porque ele confessou ou foi pego, ele tendo um relacionamento extraconjugal, esse pastor, ele nunca desejou uma mulher? Enquanto pastor? Deveríamos deixar, né? Deveríamos ter vergonha de condenar o próximo, porque o pecado do próximo é diferente do nosso pecado. Assim, trazendo inúmeras linhas de pensamento sobre o assunto. Existem várias linhas de pensamento sobre o assunto. A pergunta é, e hoje, Danilo? Danilo, eu fui casada, eu me divorciei, eu hoje posso conhecer alguém, hoje eu posso amar outra pessoa. Tem pessoas que estão solteiras, irmãos, à míngua, sofrendo em depressão. Diz os estudos que até 2022 a depressão vai matar mais do que o câncer. Depressão. Estudo já mostra que a maioria das clínicas psiquiátricas e a maioria dos psicólogos atendem ex-crentes ou crentes. Eu sou uma prova viva disso. Enquanto cristão e congregante de um templo, eu passei tempos de depressão que eu tive que tomar com remédios controlados. Digo para você, a melhor saída é conhecer a verdade. Como é que um Cristo que me manda eu perdoar, me manda amar? Eu te pergunto, alguém que foi casado, que agora está divorciado, passa a sentir um sentimento de carinho, de amor pelo próximo. A minha pergunta para você que me ouve, para os pastores, é o diabo que põe esse sentimento em alguém? Será que o diabo consegue pôr um sentimento de amor, de misericórdia, de carinho, de respeito pelo próximo? Me responda. O meu Cristo, o seu Cristo, ele me manda perdoar. E agora alguém não pode ser livre? Sabemos que embora os valores cristãos permaneçam o mesmo ao longo dos tempos, nossos valores não mudam. As civilizações nunca foram as mesmas. Assim é preciso ter bastante cuidado na aplicação de textos como este nos dias de hoje. Bastante cuidado. Tem texto na Bíblia que foi aplicado para um tempo cultural. É preciso diferenciar a cultura de hoje. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que fazer as perguntas: onde, por quê, para quem, quando foi escrito, porque a gente tem que entender se o texto serve para a gente hoje. Danilo, não, a Bíblia toda tem que ser posta em prova. Como? Se no livro de Levíticos diz que eu tenho que matar um homossexual, olha o que diz. Quando o homem for pego com outro homem, como com uma mulher, ambos deverão morrer, o seu sangue é sobre eles. Matar o gay. E o meu Jesus agora diz, olha, ame, respeite, seja solidário, seja relevante, seja tolerante. Eu vou ficar com Moisés, comedor de arroz com feijão, ou eu vou ficar com Jesus Cristo da cruz? É preciso ter cuidado. Paulo não está acima dos ensinamentos de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João não estão
acima de Cristo, eu preciso entender o que Jesus entendeu. É preciso analisar o assunto do divórcio à luz do caráter de Jesus, assim como todos os outros temas ligados, direto ou indiretamente, ao próximo. Temos que ter cuidado. Temos que ter bastante cuidado. Você pode ser feliz, você deve ser feliz. O meu conselho é: não tome decisões precipitadas, não se divorcie de alguém porque alguém tem mau hálito. Manda escovar os dentes, manda fazer um tratamento. Não se divorcie de alguém porque esse alguém tem um mau cheiro. Poxa, conversa. Não se divorcie com alguém porque esse alguém tem uma atitude que você não gosta. Tenta conversar. E essa pessoa, se realmente essa pessoa te ama, ela vai te entender, vice-versa. Tem um ditado por aí que diz que crente não namora, crente casa. Conversa para boi dormir. O namoro é o tempo especial para conhecer o próximo. E noivado? É claro, tem que noivar o tempo. Danilo, quanto tempo eu tenho que ficar noivo para depois eu casar? O tempo suficiente para que você conheça a pessoa, para que você não faça como muitos deles que casaram por obrigação, casaram por precipitação, casaram por profetadas, de profetas incompetentes e sem respeito com a palavra, estão sofrendo hoje. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém pode impedir de alguém viver. Ninguém. Cristo nos chamou para a liberdade, Ele deu livre-arbítrio. É isso que a religião não entende. Por esse motivo, muitas mulheres são assassinadas. Por esse motivo, muitos filhos sofrem, crescem em meio a pais violentos, a pais que brigam. Por esse motivo, muitas pessoas não têm paz na vida, não vivem, na verdade, vegetam. Minha amiga, meu amigo, você está casado, lute pelo teu casamento, porque o casamento é algo santo, o casamento é algo de Deus, é algo que tem que ser levado para uma eternidade. Está me entendendo? Mas isso não te faz ser obrigado a sofrer. Isso não te dá a obrigação de padecer. Não te dá. Danilo, você não usou nenhum texto, não refutou nenhum texto dito por Paulo. Não vou usar. Eu vou me abter ao que Jesus falou, ao que o meu Cristo lhe falou. Seja livre. Se você está vendo um casamento de sofrimento, sendo espancada, tem pastores, eu ouvi pastores dizer que uma mulher crente que esteja sendo espancada, humilhada pelo marido, ela não pode prestar queixa do marido porque é escândalo para a igreja. Eles estão preocupados com a igreja e não com vocês. Não estou generalizando, não, pelo amor de Deus. Tá? Chama a conversa. Esgota todas as possibilidades. Se não der certo, se não conseguir, vá em paz. Seja livre. Busque a paz em primeiro lugar, mas não viva de fachada como muitos casamentos vivem. Eu poderia trazer para vocês aqui imensas histórias de casamentos que vegetam para a mídia, de mulheres que apanham do marido, passa maquiagem, vai para a igreja e o camarada prega, o camarada louva. De homens que estão disciplinando pessoas por serem verdadeiras com elas mesmas, que com o próximo falam assim: olha, eu pequei, eu errei, eu falei, sendo verdadeiras, enquanto eles estão com seus pecados escondidos e incubados. Quero dizer para vocês, irmãos, que o Evangelho liberta, que a palavra purifica. E hoje, a lei brasileira, que está acima das Escrituras, segundo ela mesma, a lei deve ser respeitada. A lei te dá o direito de se divorciar. Quando você é humilhada, volta a dizer, não por qualquer coisa, mas uma mulher que é espancada, ela tem o direito. Um homem que é espancado tem o direito. Uma mulher que é traída, uma mulher que é usada, tá me entendendo? Para que o mal maior não venha acontecer. Tá bom? Use da liberdade que Cristo te deu para que o mal maior não venha acontecer. Se divorciou legalmente, seja feliz. Não julgue o próximo pelo erro que o seu ex-marido cometeu, e não julgue o sentimento do outro pelo erro que o seu marido, que pela sua esposa cometeu. Não faça isso. Ninguém é culpado pelo erro de outro ou pela má escolha nossa. Seja feliz. Dê a oportunidade de outra pessoa te fazer feliz, tá? Seja livre pelo Evangelho e que vocês possam ser alcançados por essa mensagem. E um grande abraço em nome de Jesus a todos.
Deus abençoe.